ata do Copom saiu agora, né, então ela dá mais detalhes sobre o que ela está querendo falar, por que ela está justificando, né, a sua política monetária. E o que eu pensei que não podia piorar depois daquele comunicado lá, conseguiu piorar, porque agora você tem o Copom alegando, inclusive, que existe hoje uma inflação de demanda e que por isso é necessário você manter a taxa de juros, você enxerga essa inflação de demanda pelo preço do serviço, segundo a alegação, né? E você também tem várias cobranças, novamente cobranças falando sobre arcabouço fiscal para um órgão independente, né, que teoricamente deveria só cuidar de política monetária, está fazendo muito cobrança, né, o Banco Central está se achando, na verdade, o poder moderador da economia brasileira, ele que define o que faz e o que não faz, né? Ele que fala, vou aumentar a taxa de juros, vou baixar a taxa de juros, vocês têm obrigação de fazer isso, vocês têm obrigação de fazer aquilo, senão eu não vou mudar. Então deixou a situação ainda pior, né? Em relação a peso, o recado é mais técnico, então não é tão pesado, o comunicado já foi pesado, mas ele tem algumas coisas assim inacreditáveis, principalmente essa questão da inflação de demanda e novamente cobranças sobre arcabouço fiscal, sobre regra fiscal, como é que falando assim, quando vocês mostrarem, a gente pensa em mudar a questão da taxa de juros. Então é inacreditável essa ata, viu? Meu Deus. E a gente teve a entrevista da economista Jayati Ghosh na Globo News no final de semana. Ela criticou duramente a política econômica do Brasil e chamou de masoquista, né? Uma política masoquista. Você vai comentar pra gente, né, essa entrevista? Sim, foi uma entrevista muito boa, né? A gente até já tinha visto, viralizou no domingo, eu fui ver a entrevista inteira. Eu vi que o Eduardo, inclusive, postou essa entrevista aí, tá nas redes do Eduardo para quem quiser ver essa entrevista aí, pelo menos esse trecho aí foi na segunda-feira que ele postou, né? Então, ela mostra, assim, o interessante é que assim, a Índia é um país também que ela está numa situação de crescimento e desenvolvimento econômico, né? Então, muito próximo do que o Brasil era há alguns anos atrás, principalmente no governo Lula. E a Índia passou a gente assim de reboque há muito tempo, né? Por quê? Por causa que ela adotou políticas de cunho mais desenvolvimentista. Então você pergunta para o indiano, fala assim, como assim? Vocês têm tudo para crescer. Ela fala, vocês têm um problema assim que está faltando demanda, vocês têm espaço fiscal, vocês não têm problema fiscal grave, vocês têm como fazer com que o governo gaste para fazer maior nível de investimento, para gerar maiores empregos, para aumentar a renda, para melhorar a qualidade do PIB brasileiro. E vocês usam essa política masoquista que tem uma taxa de juros elevada, fica perseguindo o superávit fiscal, não sei para que vocês perseguem isso, ela fala isso, né, justamente na entrevista, e mostra assim que a gente está discutindo coisa assim que já está retrógrada lá fora faz tempo, eu estou falando isso há algum tempo já, né, que a gente está numa discussão dos anos 80, né, discussão que os economistas liberais aqui, os grandes mercados estão falando isso daí, já saiu na moda nos anos 80, nos anos 90 no mundo, até os próprios ortodoxos lá de fora estão mostrando que está completamente superado, e você pega o pessoal que vê assim, uma capacidade enorme do Brasil crescer e fala, meu Deus, como vocês não crescem? Por que vocês estão fazendo esse tipo de política? Vocês tinham tudo para fazer uma mudança. Agora, juntamente com essa do Copom, é uma boa chance para a gente ver isso, né? Vocês tinham tudo para conseguir um desenvolvimento econômico robusto do Brasil, e vocês não fazem, parece que não aprendem. Então, esse é o grande problema, esse é o debate que a gente tem, esse debate que a gente não consegue superar, um debate antigo, retrógrado, velho, só que a grande mídia continua batendo nessa mesma tecla e a gente não muda nunca isso, não muda nunca. Pois é, mais uma grande economista falando, né, Edu? A gente já teve prêmio Nobel de Economia, agora a gente tem ela falando... Não adianta se descer, de novo, Deus encarnado para os cristãos, ou para quem não é cristão, se descer Deus encarnado de outra maneira, se vier uma voz dos céus que você não consegue explicar, se tiver aparecer uma tábua, né, uma nova tábua que foi escrita, não adianta. Não adianta, porque prêmio Nobel já falou, Nobel, várias pessoas me corrigem aqui, Nobel em inglês, Nobel em português está certo. Se vier os economistas super reputados, os economistas no Brasil com uma super reputação, todo mundo fala a mesma coisa, é óbvio. Agora, tem que entender por que as pessoas, já que é tão óbvio, defendem o 13,75. E aí é só entender o seguinte, que o teu dinheiro a 13,75, ele dobra em 5 anos, pronto. Acabou sem você fazer nada. E quem é que paga isso? Quem é que paga isso? Os impostos. Só que o imposto de quem que paga? Aí você vai ver no Brasil, quem é muito rico, paga quase nada de imposto. No Brasil, quem ganha mais de 100 mil reais
por mês tem uma alíquota média de em torno de 6% de imposto. Em torno de 6%, que pega quase tudo como dividendo. Então, quem paga? A classe média, porque paga ali aquela alíquota maior da renda, mais os impostos sobre consumo, e a mais pobre, porque tudo que ganha consome. Tudo que ganha não poupa nada, então ela paga o imposto indireto, na veia. Então o fluxozinho é tão simples quanto isso. As pessoas mais pobres e a classe média pagam os impostos, metade dos impostos, grosso modo é isso mesmo, metade dos impostos a gente usa para bancar essa dívida, que dobra o dinheiro do cara que fica assistindo televisão, tomando uma cerveja durante esses 5 anos, sem produzir absolutamente nada. E essa turma não quer que mexa nisso. Essa turma não quer que mexa nisso, porque é dinheiro e poder que vem junto com essa história. Então, assim, tem que entender por que as pessoas defendem o 13,75, que parece indefensável. Defende porque, pô, é o dinheiro no bolso do cara. Muito óbvio. Obrigada, então, André. A gente se encontra amanhã. Beijo para você. Boa terça-feira. Boa terça-feira a todos e até amanhã, gente.